Boa noite a todos vocês que aqui se encontram e os irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Face e pelo YouTube. Então, hoje é Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa é um dia histórico, tanto para nós cristãos como para o povo de Israel. Enquanto o Natal não se sabe certo a data quando Jesus nasceu, foi colocada uma data. Mas, segundo os relatos bíblicos, a paixão de Cristo, a Páscoa, ela realmente aconteceu nessa data. Então, por isso que às vezes a Páscoa começa antes e às vezes um mês depois. E, então, por que é assim? A Páscoa sempre se dá na primeira lua cheia, depois da Europa seria a primavera e aqui seria o outono. Foi assim que o povo de Israel saiu do Egito, onde foi festejado a primeira Páscoa. Onde eles, naquela noite, eles tiveram que comer a carne de um cordeiro e colocar o sangue nos beirais da porta. E aí, naquela noite, Deus ia julgar o Egito, mas salvar o seu povo. Então, o sangue que estava na porta, quando o anjo da morte veio, ele respeitou esse sangue. Então, não aconteceu nada ao povo de Israel. Mas aos egípcios morreu em todas as famílias, parece que até no gado, o primogênito. Então essa foi a última praga que o Egito recebeu de Deus ainda, por causa do coração endurecido de Faraó, de não querer deixar o povo ir. Mas isso tem um significado para o Novo Testamento. Então aquele cordeiro que morreu, ele simboliza Jesus. Jesus morreu naquela cruz, derramou lá o seu sangue, nós vamos ouvir ainda mais aprimorado sobre isso. E onde tem a marca do sangue, o anjo e os demônios, quer dizer, o anjo da morte, no caso da morte eterna, os demônios, Satanás, não tem mais direito de tocar por causa do sangue. E assim foi na saída do Egito. Mas também a Bíblia fala nos Salmos que entre aqueles dois israelitas que saíram do Egito, não havia nenhum defeituoso, nenhum manco, nenhum doente. Por que aconteceu isso? É que eles comeram a carne do cordeiro. Hoje, Jesus instituiu a Santa Ceia, e nós hoje tomamos a Santa Ceia, e o pão, ele simboliza o corpo de Cristo, que foi quebrado, que foi moído por nós. Então, não há no mundo nenhuma igreja calcula-se 2 milhões, mais ou menos, os que foram os israelitas que saíram do Egito, não há nenhuma igreja que tenha tantas pessoas sãs como houve entre o povo de Israel. Então, que eles comeram o cordeiro e tinha o sinal do sangue. Isto era sinal de vitória sobre todas as coisas destrutivas, inclusive também o envelhecimento de suas vestes e das suas sandálias. Nem isso não envelheceu durante os 40 anos. E eles ainda receberam o maná, o pão do céu, e as rochas naquele deserto derramavam água. Quer dizer, tudo isso aconteceu em consequência da saída do Egito e daquela primeira Páscoa, quando foi derramado o sangue de um cordeiro e toda a família tinha que comer toda a carne do cordeiro, não ia faltar nada, o que sobrou devia ser queimado. Jesus mora em nosso lugar como um cordeiro lá na cruz. E ele derrama o seu sangue. Acompanhando a história, nós não vamos ler agora os capítulos que falam disso que aconteceu desde quinta-feira, desde a primeira ceia,
mas nós sabemos que ele foi orar antes de ser preso, ele foi orar ainda no Getsemane, e era tão forte a luta de aceitar esse cálice que ele suou gotas de sangue. Lá ele derramou primeira vez sangue. Consecutivamente derramou mais vezes sangue, foi 7 vezes ao todo em que Jesus derramou sangue. E isso combina novamente com o Velho Testamento, quando lá no Santo dos Santos eram trazidos os pecados do povo lá. O sumo sacerdote trazia na presença de Deus os pecados do povo, e antes dele falar, ao entrar, ele tinha que aspergir 7 vezes a Arca da Aliança e os querubins que estavam lá, para poder entrar na presença de Deus. 7 vezes. Jesus derramou sangue 7 vezes para se tornar o nosso sumo sacerdote, depois da sua ressurreição e depois de ir ao céu. Então, tudo isso tem um relacionamento com a primeira Páscoa. Por isso eu disse anteriormente que é garantido que aconteceu nestes dias. Jesus, fazendo alusão à primeira Páscoa, ele é o Cordeiro de Deus que mora em nosso lugar. E que benefícios isso traz para nós? Isto é, Jesus levando em seu corpo os nossos pecados, e vários textos bíblicos falam as duas coisas o que Jesus levou. Jesus levou os nossos pecados, todas as maldições. Jesus também levou as nossas enfermidades e as nossas dores. Isso muitas vezes é esquecido. Fala-se na Santa Ceia sobre o perdão dos pecados, sobre a derrota de Satanás. Tudo isso aconteceu, Jesus em seu corpo, e em Gálatas está escrito que Jesus sofreu na carne. Então, não era o Filho de Deus nesse momento presente, era o Filho do homem, era Jesus, o homem, o ser humano de carne e osso. Tanto é que ele, na cruz, ele diz para o Pai: meu Deus, por que me abandonaste? Quer dizer, Deus não pôde olhar para Jesus fazendo esse sacrifício por nós, porque ele colocou sobre Jesus toda a condenação que nós deveríamos sofrer. E todo o inferno, tudo caiu sobre Jesus. Em Isaías 53, nós lemos como isso já foi profetizado, como seria. Lá diz, Isaías capítulo 53, eu vou ler a partir do versículo 1. Quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens de dores, e que sabe o que é padecer. E com um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e deles não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então aqui é bem forte esse lado material também, esse lado físico, do qual Jesus também nos resgatou lá na cruz. Uma vez fala aqui que ele levou sobre si os nossos pecados, estava sobre ele transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e 2 vezes fala que ele levou as nossas enfermidades, as nossas doenças sobre si. Então a obra da salvação é uma obra completa. Todas as fraquezas do nosso corpo, tudo estava em cima de Jesus. Todas as maldições, toda a herança pecaminosa, tem famílias onde sempre
morrem pessoas, não chegam aos 60 anos, então é uma maldição hereditária que pode ser quebrada quando, baseado que Jesus já levou essas enfermidades, principalmente o coração, então acaba essa maldição. A Bíblia diz lá nos mandamentos que até a terceira e quarta geração Deus pune o pecado dos pais nos filhos, mas Ele faz misericórdia até a 1000ª geração daqueles que o amam e que guardam os seus mandamentos. Então vamos aceitar nesta quinta-feira santa esse sacrifício. E o interessante é que nós podemos dizer a partir da sexta-feira santa e credenciado no domingo, confirmado no domingo de Páscoa com a ressurreição, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele fala em Romanos capítulo 7 sobre os seus pecados, o que ele não quer fazer, ele faz, e o que ele faz. Então, é o pecado que habita nele. Mas daí, ele diz, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Graças a Deus, em Jesus Cristo, porque não há mais nenhuma condenação, Romanos 8, versículo 1, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Jesus, conforme a carta aos Gálatas, levou sobre si as nossas maldições. Ele se tornou maldição para que nós fôssemos a justiça de Deus. Quando Jesus foi para a cruz, ele não tinha doença, ele não tinha pecado, ele não tinha nenhuma condenação. Mas ele assumiu as nossas condenações, assumiu o inferno e até o pavor da morte. Por isso o crente, quando falece, ele não precisa ter medo da morte, não precisa sofrer esse pavor da morte. Sabemos um testemunho de uma pessoa que morreu dentro de um caminhão queimando, e uma outra pessoa da igreja tinha uma parada cardíaca e estava lá no céu e viu esse homem lá. Só que essa pessoa tinha que voltar. E esse homem disse, então, diga lá para minha irmã que quando o caminhão estava queimando eu já estava aqui, não senti nada. Quer dizer, o pavor da morte Jesus também levou por tudo isso Jesus fez naquela cruz, naquela sexta-feira santa, para que nós não precisássemos mais sofrer. E o inferno todo estava solto sobre Jesus. Ele podia ter chamado legiões de anjos para o libertar, mas ele não fez. Ele sofreu essa dor, ele sofreu tudo isso até a última gota de sangue. Ele sofreu em nosso favor, e esses demônios e tudo que estava solto em cima dele, com isso, ele os derrotou. Com isso, ele derrotou o poder do pecado, ele derrotou Satanás, derrotou todos os agentes de Satanás, e nós podemos considerar Satanás vencido. Nós podemos considerar-nos curados pelas feridas de Jesus. Pessoas foram curadas justamente pronunciando isso, estou curado pelas feridas de Jesus. Pessoas que estavam desenganadas, elas confessavam, estou curado nas feridas de Jesus. Nós precisamos falar isso, precisamos dizer isso, porque isso é o perfeito que já aconteceu lá na crucificação de Cristo. Então, o que nós necessitamos de bênção é a partir da crucificação e a partir da ressurreição. Então, nesse sentido, eu comemoro a Santa Ceia, comemoro a Páscoa, crendo que não há mais nada que me separa de Deus, crendo que eu sou a justiça de Deus, mesmo ainda nas minhas fraquezas, mesmo ainda não sendo uma pessoa perfeita, mesmo ainda tendo que pedir perdão a Deus e às pessoas, mesmo assim, eu sou a justiça de Deus. Lá na cruz foram perdoados os meus pecados de ontem, os de hoje e os de amanhã. Isso nós precisamos assumir, para que Satanás não tenha poder sobre as nossas vidas. Nós já somos a justiça de Deus. Aquilo Cristo trocou lá na cruz. Nós éramos os pecadores, ele assumiu o pecado. Nós éramos os condenados ao inferno, ele assume a condenação. E ele nos dá a sua justiça. Mesmo que sei de testemunho de pessoas que lutavam com certo pecado,
como é que ele se libertou? Sempre dizendo, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E aí, esse mal que atacava, essas tentações, elas tinham que enfraquecer e não depois, mas não fazia mais, como alguém uma vez falou, em alemão, disse, macht den Satan keinen Spaß mehr. Quer dizer, não havia mais que divertir Satanás de sacanear esse crente, porque ele sempre dizia, eu sou a justiça de Deus. Então, para os que estão em Cristo Jesus, não existe nenhuma condenação. E nesse sentido, vamos comemorar essa Páscoa, comemorar a crucificação de Cristo, onde ele venceu todas as coisas que Satanás colocou em cima do ser humano. Ele é o novo Adão, que trouxe redenção, que trouxe salvação geral e completa. Em nome de Jesus. Vamos orar ainda. Senhor Jesus, obrigado que tu deixaste o céu para te humilhares, para tomar o nosso lugar lá na cruz. E todo o teu caminho, toda a tua trajetória como ser humano, principalmente esses últimos 3 anos, foi um carregado já da cruz. Tu eras sempre de novo desprezado, perseguido, até que foste traído, até que foste levado àqueles açoites perante Pilatos ainda, e depois crucificado. Obrigado que tu fizeste isso por mim e por nós. E nós nesta noite aceitamos a redenção completa, a redenção da vida eterna, Senhor, que nos trouxeste vida eterna, perdão dos pecados de ontem, de hoje, de amanhã. Que tu nos libertaste de tudo o que Satanás nos escravizou. E em ti, Senhor, nós somos mais que vencedores. Nós podemos olhar para Satanás e seus agentes, que eles ainda só fazem barulho, eles apenas são um leão desdentado e ainda faz apenas barulho, mas não consegue mais nada, porque nós confiamos em ti, Senhor Jesus, e tu estás em nós, que és o grande vencedor. Também consideramos o nosso corpo curado nas tuas feridas. Todas as enfermidades, todas as dores, nós agora lançamos sobre ti, lá na cruz, e não tem mais poder de nos escravizar, de nos fazer sofrer. Em nome de Jesus, nós estamos livres também dessas maldições, dessas situações que Satanás coloca no nosso caminho. Nós estamos por cima e nós te agradecemos também que em todas as provas que nós passamos, nós não precisamos sucumbir. Nós estamos sempre com a tua vitória, porque neste mundo passamos por aflições, mas tu já venceste, Senhor. E nós estamos contigo e cremos no poder da tua ressurreição, que renova o nosso corpo mortal, que nos dá a cada dia a vitória, como diz também em 1 João 3,8, que Satanás já foi vencido. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Obrigado, Jesus, pela salvação completa. Amém.